Estou casada há 8 anos. Vou contar um pouco do que vivi até aqui. Me casei com 19 anos. Era muito nova, mas tinha a certeza do que queria. Não conhecia meu marido. Oramos por 5 meses, namoramos por 1 ano e nos casamos. Quer dizer, 5 meses de oração, 1 ano de namoro, 1 ano e 5 meses. Está de boa medida para você, pelo menos, ter uma ideia de quem você vai se casar, né? Não foram 5 semanas, não foram 5 dias. Eu ressalto e vou ressaltar algumas coisas que ela fala aqui, como você vai perceber, que há muito poder na história que você se conta, na história que você conta a si mesmo. Você vê que ela já começa falando que ela não conhecia bem o marido dela, só que ela fala que esteve com ele 1 ano e meio. Quer dizer, quando você começa a se contar uma história onde você é a vítima, cuidado. Cuidado, porque onde você é a vítima, você se acha e se faz impotente. Se você é vítima, olha, eu me fui colocada nessa situação, eu não tive culpa, fizeram isso comigo e tal. Você então entrega o teu poder para a tua história e se exime de responsabilidade. E todo mundo aqui, se quiser, pode contar uma história triste sobre si mesmo. Todo mundo. Se eu quiser contar uma história triste sobre a minha vida, posso emocionar você. Só que eu não me presto a isso, porque eu não vou dar poder para um problema, eu não vou me vitimizar. Eu estou mais interessado em saber o que eu posso fazer do que em apontar culpados pelos meus problemas. Então ela diz: meu esposo nunca demonstrou gostar de mim de verdade. Não sei se eu vou conseguir terminar de ler. Será que em 9 anos e meio, 8 de casado, em 1 ano e meio, nunca mostrou? Será que ele nunca mostrou para você que ele gosta de você de verdade? Será que é verdade isso? Será que você está sendo real, verdadeira nessa palavra? Ele é uma ótima pessoa. Ele é de Deus, trabalhador, tem caráter. Que maravilha, né? Quantas mulheres gostariam de casar com um homem assim? Mas tem um ponto nisso tudo. Não sei se ele me ama. Convivo há 8 anos com isso dentro de mim. Quer dizer, desde o início do casamento, já tinha dúvida. Por que casou? Quando converso com ele sobre isso, ele acha que falo besteira. E esse é o jeito dele. Estive pensando que realmente seria esse o jeito dele, sei lá. De repente, por ter nascido em um lar sem muito afeto. Mas quando ele namorava, antes de me conhecer, ele se portava totalmente diferente. Claro, ele estava te conquistando. Ele se portava da melhor forma, ele colocava esforço, porque o foco dele era te conquistar. Casou, ele mudou o foco para o trabalho. Isso, de certa forma, é natural, porque eu cometi esse erro, vocês já sabem da nossa história, e os dois têm erros aqui, os dois têm erros, nós dois erramos exatamente como ela descreve aqui. Nós dois erramos. Onde que ela errou aqui, como a Cristiane também? Ela fala aqui que ele acha que ela fala besteira. Eu também falava isso para ela. Você está achando pelo em ovo. Você está criando problema onde não existe. Eu tinha essa atitude. Ela estava errada no ponto de achar que, de criar que uma situação que era mais, aliás, ela fazia mais importante do que realmente era. Mais importante do que realmente era.
Mas eu também estava errado em achar que agora que eu casei, a minha mulher não precisa de nada. Ela não precisa de nada. Só de andar de joelhos e dar graças a Deus que ela casou com um homem de Deus. Só isso. Eu errei nisso também. E esse marido aqui está errando nisso também. Então os dois estão errados. Ela em maximizar um probleminha e ele em minimizar esse problema. É um problema? É. A mulher é diferente do homem. E se você, marido, não entender isso, se você quiser tratar a tua mulher como se ela fosse outro homem, você vai ter problema. Você vai matar essa mulher que está do teu lado. Você vai acabar com o teu casamento. Deus a fez diferente. E ela tem necessidades diferentes das suas. E há necessidades que só você pode suprir. Então, se você não se prestar ao trabalho de atender às necessidades dela, você vai continuar tendo um problema. Então, não minimize aquilo que para você não é um problema, não minimize isso porque para ela é. Como ela não deve maximizar uma coisa acima da sua importância. Vai continuar lendo? Você quer que eu continue? Eu posso continuar. Então, ela continua. Agradeço a Deus todos os dias por me dar um esposo tão temente a Ele. Mas sou mulher. Às vezes, mulheres precisam de um pouco mais do que orgasmos. Mulher precisa de atenção. Não viver para mim, mas atenção significa olhar nos olhos. Ele me dá tanto carinho quando quer sexo, que eu já até sei o que ele quer, quando quer. Nesses 8 anos de casamento, ele nunca lembrou dos meus aniversários, nem de casamento e nem de vida. Isso aí está um nível hard. Nem aniversário de idade. Esse... Mas por mim tudo bem, só que não. Se fosse tudo bem, você não estaria mencionando, né? Desde nova, meus pais me ensinaram a não depender de nenhuma data comemorativa. Pois é, mas agora você quer um marido que lembre da data comemorativa. Essa questão de data é como você sempre fala, que a mulher geralmente faz questão da data, porque talvez é o único dia no ano que ela tem atenção do marido. Mas se ela tiver atenção todo dia, as datas vão ser menos importantes. Nesses 8 anos de casamento, ele nunca me deu um abraço de surpresa, um beijo roubado, nunca me deu uma única rosa. Nesses 8 anos, eu venho me sentindo como um prêmio de consolação, empoeirado e abandonado na estante. No dia da folga, só quer saber de celular, filme e dormir. Se peço para sair, comer alguma coisa, só para poder estar com ele, ele já diz que não gosta de cozinhar. Quer dizer, para tudo ele tem uma resposta, né? Para tudo ele tem uma resposta, como eu tinha resposta para tudo com a Cristiane. Para tudo tem uma resposta. Quer dizer, você não está ouvindo a tua mulher. Você não está prestando atenção no que ela está falando. Estou carente de atenção do meu marido, carente de um olhar, de um sorriso. Sempre que ele está perto de mim, está bravo, irritado, mesmo tudo indo o melhor possível. Enfim, aí ela termina falando que gostaria que a gente tratasse do assunto, porque quando o outro homem fala, é melhor do que quando a esposa fala. Bom, terminei. Bom, seu nome não é Cristiane, não, né? Porque esse era o meu retrato quando eu tinha problemas com o Renato. Eu era assim. E eu entendo bem, a gente ri hoje, né? Mas quando eu estava na situação dela, não é fácil quando você está nessa teia, né? Porque eu lembro quando eu estava nessa situação que eu não conseguia enxergar onde estava o meu erro. Eu sabia que o Renato me amava, mas vinha essas dúvidas. Mas eu acho que ele não te ama. Acho que você se enganou,
porque ele não gosta de conversar com você, porque ele não olha para você, igualzinho ela falou. Ele não olha nos seus olhos, né? Aí a gente começa, aí o diabo, porque tudo está ligado. O diabo junto com os filmes, junto com outras pessoas, né? Outros casaizinhos bonitinhos, românticos. Olha só, seu marido nunca faz isso. Seu marido não fala com você assim, olha só que gracinha, olha o casal, olha seu pai e sua mãe. Olha o Júlio e a Viviane. Você não é feliz no casamento. Então, o diabo soprava, e por a gente estar emotiva, sentimental, carente e fraca, o diabo ele aproveita tudo. Então, ele, como você falou, maximiza essas coisas bobas, como uma flor, o dia do aniversário, sabe? Ele faz isso ser, tá vendo? Olha só. Mas não é isso, esse não é o problema, porque hoje eu continuo não ganhando flores, né? O Renato não faz surpresas para mim. Muita coisa que eu achava que faltava no meu casamento continua e não faz diferença. Porque eu resolvi o meu problema. E o meu problema, claro, o Renato tinha um problema também. Sério, bem sério. Porque se a sua esposa tem um problema, você tem um problema. Você não pode achar que você pode não ter problema. Tipo, esse problema é ela. Ela tem que resolver esse problema. Vocês são um só, um corpo só. Então, se o Renato tem qualquer problema, eu tenho um problema. Se eu tenho um problema, o Renato tem um problema. Não tem essa coisa de... o problema é do Renato, ele que se vira aí. Fala com Deus, vai orar, vai fazer alguma coisa, porque eu tenho que... Não é assim. Casamento não é assim. Isso aí é solteiro, vida de solteiro. Então, nós tínhamos um problema. O meu problema de ser muito sentimental, por causa dessa situação toda de eu me deixar levar, os pensamentos, eu acreditar nos pensamentos que o diabo soprava, e eu realmente maximizava isso. Eu cheguei a fazer música sobre o meu problema no casamento. Tipo, uma poesia lá, falando do meu sofrimento no casamento. Eu realmente eu mergulhei como ela está mergulhando aqui na dor do casamento. Quando nós tivemos tudo aquilo, falou com meu pai, e ele reconheceu que tinha um problema, eu não tinha resolvido o meu problema ainda. O Renato reconheceu que ele tinha um problema, mas eu não tinha resolvido o meu problema. Eu só resolvi o meu problema quando eu descobri que eu tinha um problema. Que eu acho que é o problema dessa esposa aqui. Eu acho, não, eu tenho certeza. Você tem um problema. Você não é tão forte quanto você pensa que é. Isso tudo que você falou, inclusive até mencionando o namoro, né? Quer dizer, você vê como que Jesus falou, né? O que sai da boca é o que contamina. Realmente, porque no coração dela ainda está pensando se eu tivesse ficado naquele namoro lá. Né? E eu pensava também, poxa, será que eu me casei bem? Será que eu não me precipitei? Isso tudo, ela chegou a essa conclusão, tudo baseada em argumentos diabólicos. Todos os argumentos eram diabólicos, que ela ouviu e ela não teve filtro, e ela aceitou. E foi o que aconteceu comigo. Quando eu falei para ele que eu ia me separar dele, eu estava ali chegando ao auge de todos esses argumentos que eu tinha aceitado do diabo. Então, quando eu reconheci que eu era o problema, que eu tinha um problema, que eu era muito sentimental, que eu ficava... A minha vida era o Renato. O Renato era tudo para mim. Eu queria eu idolatrava o Renato. E por ele não me dar a mesma atenção, aquilo me doía, aquilo me machucava. Mas essa atenção que eu pedia dele era uma atenção que eu tinha que ter de Deus e que eu tinha que dar para Deus. E eu reconheci, eu deixei de me fazer de vítima, eu deixei de ser a vítima, né, no nosso casamento, e eu passei a olhar para mim assim, o que eu posso fazer, meu Deus, para, sabe, me valorizar? Porque eu tenho esperado o meu valor do Renato, eu tenho esperado o olhar, a flor,
né? A festa surpresa. O meu valor estava nessas coisas, mas não era nisso que Deus queria me mostrar, que o meu valor estava em eu me enxergar diante dele. Primeiro, ver que eu não estava tão bem quanto eu pensava e começar a trabalhar nisso. Então, eu parei de esperar do Renato o meu valor. Eu parei de esperar a atenção do Renato. Embora que nós já tivéssemos feito a lista e ele falou que ia fazer tudo naquela lista, mas demorou. Não foi assim, vamos fazer a lista, pronto, agora o Renato já mudou. Não foi assim. Às vezes você faz as coisas que a gente fala para você fazer e você quer ver no dia seguinte, na semana seguinte, o resultado. Não é assim. É um processo. Ele tinha que mudar muito. Você que é assim, um homem que é assim, que não é de falar, que não é de dar atenção, para fazer isso, ele vai ter que se esforçar. Isso não é em um dia, uma semana. É aos pouquinhos, você tem que dar o tempo. Então, eu dei o tempo para ele, ele me deu o tempo também de parar de ser essa pessoa ciumenta, grudenta, carente. Não foi eu, Renato, que resolveu o meu problema. Foi eu com Deus. E depois que eu mudei, a minha mudança contribuiu para ele mudar. Porque sabe o que aconteceu? Que vai acontecer quando você mudar, esposa? Você vai ter o que falar, sabe? Você vai ter assunto. E através de você, seu marido vai ser abençoado. E foi isso que aconteceu. De repente, o Renato estava me ouvindo. De repente, o Renato estava interessado no que eu tinha para falar. De repente, o Renato estava olhando nos meus olhos. Quer dizer, foi uma mudança que aconteceu em mim. Não foi ele, necessariamente, que mudou para eu mudar. Eu mudei primeiro, porque a mudança dele era a mudança de uma pessoa que sempre foi assim, né? Então, ele não foi fácil para ele. Mas ele começou a se interessar no que eu tinha para falar. Que antes, o que era? Eu nem lembro o que eu tinha para falar antes. Mas depois que eu mudei, porque eu comecei a ter intimidade com Deus, eu parei de ficar querendo intimidade com meu marido, né? E eu comecei a focar na minha intimidade com Deus, eu comecei a ter, sabe, receber de Deus muita coisa. E eu comecei a dar. E o meu marido começou a gostar de conversar comigo. E ele já começou a valorizar o que eu tinha para ele falar. Então, agora era mais fácil para ele me dar atenção também. Então, a mudança maior no nosso casamento, por mais que, se você ouvir a nossa história, você vai pensar assim, tadinha da Cris. Mas a mudança maior foi minha. A minha mudança foi maior. Eu tive que mudar o meu jeito de olhar o nosso casamento. O Renato só entrou no trem. Tá bom esse trem aqui. E foi junto. Não dificultou, não foi difícil mais para ele, né? É porque, por exemplo, ela fala aqui que quando o marido está do lado dela, parece que ele está sempre bravo. E eu vou dizer para você por que isso acontece, provavelmente. Porque ele sabe que você não está feliz. Ele sabe que você está com alguma reclamação pronta para sair pela sua boca. Então, o que acontece? E ele, não vendo como te fazer feliz, ele fica bravo, fica chateado, porque você cria um problema que ele acha que não tem. Não é que não tem, mas ele acha que não tem. Então, por isso ele fica bravo. Ele não consegue te dar a atenção que você quer tanto, porque você não entende uma coisa básica, fundamental sobre a atenção. A atenção não se cobra. A atenção não se chama. A atenção se atrai. Se você quer atenção boa, você tem que ser de uma forma que alguém vai querer, vai ser atraído para olhar para você, ouvir, estar perto de você. Atraído, não cobrado, não forçado, não obrigado. Uma coisa que você tem que entender, todos nós temos que entender, marido e mulher, com respeito a casamento. Casamento
não é uma roupa sob medida. Aquela história de você caiu como uma luva, tampa da panela, não sei o quê. tudo balela. Tudo balela. É claro que vocês, bem ajustados, vão ter coisas e a maior parte das coisas, se vocês estão bem ajustados, vão se encaixar. Isso é o certo. Mas 100% de encaixe, todo o tempo, só se alguém já morreu nesse casamento. Não vai ter. Porque vocês vão ter momentos que vocês vão discordar. Vocês são diferentes em algumas coisas, pelo menos. Alguns gostos, algum jeito, criação diferente, como ela aponta aqui. Vocês não vão se encaixar 100% todo o tempo. Então o casamento não é roupa sob medida. Até uma roupa sob medida que você gasta, paga um dinheiro para certinho a roupa, está lá certinho, daqui a pouquinho você engorda ou emagrece, já não está mais sob medida. É ou não é? Tem que mandar apertar ou alargar. É assim no casamento, às vezes você tem que alargar um pouquinho, aumentar a paciência, dar uma respirada. Ó Senhor, fruto da paciência. Não é? Às vezes você tem que orar a Deus e alargar um pouquinho, folgar um pouquinho, para ter mais paciência. Então não existe o casamento que encaixou perfeitamente, o casal que vive maravilhosamente bem, sem nenhum esforço. Não, eles vivem bem porque eles se esforçam. Casamento passa por fases. Você é recém-casado, é uma fase. Você tem 5 anos de casamento, é outra fase. 10 anos é outra fase. 20 anos é outra fase. 30 anos é outra fase. Tudo que acontece na vida, assim como o corpo vai mudando, o casamento vai mudando. E se você acha que vai continuar daquele jeito para sempre, sem nenhuma manutenção, não seja tolo. Não seja tolo. Nada fica sem manutenção. A roupa que você usa precisa de lavar, passar, o carro que você usa, a casa que você mora, o celular, tudo precisa de manutenção. E é uma coisa inanimada, coisas inanimadas precisam de atenção. Imagina uma coisa viva, um outro ser humano, uma pessoa do teu lado. É fácil você comparar o seu interior, o interior do teu casamento, com o exterior do casamento dos outros. É fácil, só que é burro. É uma burrice, é uma coisa ilógica, irracional, comparar o interior da tua vida com o exterior da vida dos outros. Você não sabe o que eles estão vivendo. Você não sabe. Trabalhe com o que você tem. Eu tenho essa mulher, Deus me deu essa esposa, então eu vou trabalhar com ela, eu vou me moldar a ela. Nós vamos trabalhar juntos. Acabou. Você tem que se tornar uma pessoa feliz com você. Você está infeliz. Não estou falando aqui que o marido dela tem que falar, tá vendo? Você tem que parar de reclamar. Não estou falando isso. Ele também tem um problema dele. Ele também precisa ver que isso é um problema que ele tem. Se a sua esposa está infeliz, se a sua esposa está mal, você vai sofrer. Pode não ser agora, mas você vai sofrer. Você vai acabar pagando essa conta. Essa conta vai chegar. Tem que resolver. Porque se o Renato não tivesse decidido que isso era um problema dele também, pode ser que eu não estaria aqui hoje. A conta vai chegar, a gente não pode deixar. Você tem um problema com a sua esposa está mal, é sua culpa também. No meu caso, eu reconheci, Deus, graças a Deus, usou o meu pai, ele falou uma palavra que me despertou, e eu fui trabalhar nisso. E nessa que eu fui trabalhar nisso, então, eu me tornei uma pessoa mais segura, mais confiante. Você não está bem. Trabalhe nisso. Não espere ele mudar. Se ele não mudar, então Deus vai te livrar dele. Vai te dar um marido melhor. Porque
você se tornar uma mulher de Deus, uma mulher na fé, uma justa que vive pela fé, e o marido continuar tratando você como se fosse só uma cozinheira, então ele não merece você e Deus vai tirar. Deus é justo, Deus vai tirar ele da sua vida. É assim que funciona. Quem pratica, vê resultados. Quem não... E vice-versa. Serve para os dois. Para encerrar, eu quero só dizer o seguinte para os homens. Uma coisa que eu aprendi sobre casamento é que problema de casamento não se resolve sozinho. Nenhum problema, aliás, se resolve sozinho, mas principalmente o de casamento. E não há casamento com problema onde só um é o culpado. Isso eu posso falar para você, da experiência própria e lidando com casais aí já há alguns anos. Então, você tem uma esposa que você acha que tem problema, você tem um problema também. Você tem que olhar, cada um tem que olhar para si, você tem que chegar e encarar o problema, deixar de colocar o problema debaixo do tapete e achar que o tempo vai resolver o problema. O tempo vai cansar a outra pessoa e ela vai deixar de ter aquele problema. Não vai. Até chegar um momento que pode ser tarde demais. Tá? Não caia naquela história, nunca é tarde demais. Não. Para um monte de gente aí é tarde demais, ou já foi tarde demais. Não é mais agora, mas já foi, porque perdeu o casamento, traiu, enfim. Então existe o tarde demais. Então não dê mais tempo ao teu problema. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!